todos. E vamos dar continuidade, então, no domingo. Nós vamos também falar sobre o livro Fonte Viva, capítulo 59. E continuando, né, o que a Sandrinha estava passando aqui agora há pouco, eu até dei risada, né, porque às vezes a gente vai estudando, a gente vai estudando até os mesmos caminhos, né, porque o capítulo dela, né, é um anterior ao meu, então eu sempre, quando eu vou estudar, eu leio um antes e um depois para saber a sequência. Aí eu falei, será que era o meu capítulo aquele? Mas não, dessa vez eu estudei o capítulo certo. Então, no dia de hoje, a gente vai falar sobre o Fonte Viva. Eu trouxe um pequenininho, mas quem quiser adquirir, é uma leitura fascinante, que todos os dias ele traz uma mensagem para a gente poder refletir como foi trazido aqui na manhã de hoje. E essa daqui veio a calhar, porque realmente é uma lição que eu preciso aprender muito. E eu vou treinar ela assim, eu li bem de espacito, como dizem em espanhol, para a gente poder realmente entender, porque eu preciso colocar em prática isso aqui. Vocês vão entender quando eu terminar de ler aqui, para quem me conhece, né? Palavras da vida eterna. E aí ele traz, como disse a Sandrinha na primeira parte, um versículo que a gente depois vai pesquisar também. Tu tens a palavra da vida eterna. Simão Pedro. Então, João escreveu sobre isso no versículo 6. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem ao teu dever. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleção valiosa. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalísticas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve. Encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda no teu coração a escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantém desapercebido e não lhe assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que não lhe percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver da conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro da evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da terra e ensinam-nos a levantar os olhos para os mais altos e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantos te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvide as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página, de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Então, o meu é curtinho, mas são profundas as palavras. E eu achei interessante porque muitas vezes a gente fala demais e não presta atenção no que a gente está falando. E essas palavras precisam ser, antes de ser ditas, elas precisam ser pensadas. E é uma das coisas que a gente não faz. A gente não pensa no que a gente fala. A gente primeiro fala para depois pensar. Não balança a cabeça. Todo mundo faz assim. Mas todo mundo fala. Sem pensar. Sem pensar. Então, às vezes, quando a gente balança a cabeça, é porque a gente tem que pensar que a gente pode estar fazendo errado. Porque às vezes a gente fala demais, mas também às vezes a gente fala de menos. Então, a mensagem me trouxe que eu fui procurar. Tu tens a palavra da vida eterna. Simão Pedro
foi chamado e João estava perto e perguntou, né, o que estava acontecendo ali. E ele falou, não, você vai comigo. E aí ele fala, como que eu vou lá? Se tu tens a palavra da vida eterna, do Cristo. Então o Cristo disse, você vai comigo. E ele disse, não, mas você tem a palavra da vida eterna. Mas nós nos esquecemos de que todos nós temos a palavra da vida eterna. E o que quer dizer essa palavra da vida eterna? Todos esses ensinamentos que nós estamos aqui, por exemplo, nessa casa recebendo todos os dias que a gente vem aqui, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 5 dias por semana, 10 vezes por dia, todos esses ensinamentos são palavras que nos colocaram, que nos mostraram um caminho. Agora, será que nós seguimos essas palavras? Assim como eu disse no outro estudo, será como nós estamos agindo de acordo com o que nós estamos falando? É uma sequência. Eu tenho que demonstrar quem eu sou. Então, eu vi um memezinho de um rapaz sentado numa lanchonete, o garçom vem, esbarra nele, ele está segurando uma xícara de café e o café transborda. Então, qual seria a nossa reação quando esse café transborda? A raiva? Oh, você derrubou meu café, olha o que você fez. Ou, ops, sorry. E o rapaz disse o seguinte, ele diz assim, você transbordou o que tinha dentro da xícara. Não é? Se eu tivesse chá, eu transbordaria chá. Se eu tivesse ali um refrigerante, eu transbordaria o refrigerante. Ele tinha um café. Então, a preocupação dele é que ele transbordou um café. Mas, na verdade, quando batem de frente com a gente transborda o que a gente tem dentro de nós, não é isso? É o café, é o chá, é o suco, é o álcool, é a droga, é qualquer outra coisa. É o que eu tenho dentro de mim, é o que eu transbordo. Então, quando eu fico furiosa, quando eu não quero ouvir o que a outra pessoa tem para me dizer, quando às vezes a outra pessoa tem alguma coisa importante para me dizer e eu não presto atenção, eu quero primeiro falar o que eu estou dizendo. Então, eu não recebo a mensagem. Porque quando você vai falar alguma verdade para uma outra pessoa, que ela sabe que é verdade, ela já te paralisa na hora. Ela já não quer mais te ouvir. Porque ela sabe que você sabe o que ela está passando. Às vezes a gente quer transmitir para alguém uma mensagem, a pessoa não quer aceitar. Então ela começa a virar o jogo e aí ela vira acusação. A palavra dela se torna mais alta para ela não permitir que você fale o que ela realmente necessita ouvir. Então, às vezes a gente tem que analisar que ouvir, por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que a gente precisa ouvir mais do que falar. Mas tem aqueles que vieram para trazer todas essas mensagens, mas tem aqueles que vieram para ouvir. Então, onde nós estamos, em que posicionamento nós estamos? Nós estamos aqui para ouvir ou nós estamos aqui para trazer a mensagem? Se eu vim aqui para trazer a mensagem, como diz o capítulo anterior, eu tenho que vivenciá-la. Então, eu não vou, trazendo o exemplo da Sandrinha, eu não vou mentir e dizer para vocês que eu não estava em casa. Aí eu tenho que demonstrar para a criança. Ou eu não falo uma palavra feia, ou eu falo a palavra feia e falo para o meu filho, você não fala isso, mas eu posso falar. Né? Ou eu tiro alguma coisa de alguém, roubo a caneta, como eu disse, roubo a caneta e falo, mas você não pode roubar, mas eu trago. E como eu vejo, que eu vi um vídeo da criança sendo enviada para ser pedinte, né? Enquanto a família estava em casa. Então, porque a criança faz o quê? Ela demonstra uma fragilidade, uma sensibilidade maior, aquela pobre criança sem comer. Então, a gente tem que lembrar isso. Então, quando ele falou, tu tens as palavras da vida, porque Jesus trazia a mensagem, mas nós temos a mensagem. E por que então a gente não transmite a mensagem? E por que então a gente também não reproduz a mensagem? Por que a gente não usa esse conhecimento pro bem? Por que a gente está sempre usando a palavra para poder apontar os outros e criticar os outros? E isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, que às vezes eu não entendo que a outra pessoa não entendeu ainda a mensagem. Então eu uso da crítica. Né? Eu preciso ter esse entendimento. Então, é o que o ensino está fazendo. Cada vez que eu leio uma página, eu estou aprendendo alguma coisa. Não sou perfeita, mas já estou quase lá. Quero informar para vocês.
Mas a Vou palavra... ficar só ouvindo, então. Você no caminho. Vou ficar só... Porque é forte, uma paginazinha tão pequenininha, né, que a gente brinca, mas a gente tem que brincar, porque é pesado você saber que você fala o que você não deve, ou que você escuta, às vezes, o que você não gostaria de ouvir. O que acontece quando a pessoa te paralisa na hora que você está falando alguma coisa, que em vez de você explodir, como às vezes acontece, é você parar e falar assim, chegou o meu momento, ali é o limite, eu não posso mais falar nada, porque aquela pessoa não vai entender. Não vai entender. Principalmente se ela não tiver estudado sobre aquilo que nós estamos discutindo ali naquele momento. Então, se eu estou no meu trabalho, eu estou discutindo um trabalho que eu sei que lá no computador é assim, 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 a outra pessoa vem e briga comigo porque não é assim, porque é assado, né? Eu não adianta discutir com aquela pessoa, ela não estudou a mesma parte que eu estudei. Então, às vezes, quando você quer mostrar para a pessoa, olha, dá uma lidinha aqui, e a pessoa não quer ler, é porque ela já sabe que ela está fora, né? Ah, peraí, deixa eu ler aqui, deixa eu ver se é isso mesmo que você falou. Então, discutimos a situação. Não é simplesmente, não quero ouvir. Não, eu não quero ter razão. Ou não fale mais nada sobre isso. Então, a gente usa palavras, às vezes, para machucar as pessoas, mas a gente também usa as palavras para poder... A palavra, ela é dúbia, né? Ela tanto pode te ajudar, como ela pode te derrubar. Ela pode te levantar, mas ela pode te derrubar. Então, você que tem que saber qual palavras você está usando. Porque, às vezes, as pessoas batem de frente mesmo. Mas, às vezes, se você tem razão, às vezes você tem que demonstrar a sua razão. Então, às vezes, as pessoas discutem sem ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Então, se eu, como ele diz aqui, palavras faladas, palavras escritas. Cada mensagem que eu recebo, eu preciso avaliar e ver o que está encaixando para mim. Então, eu peguei esse estudo hoje para mim. Quais são as palavras que eu estou dizendo que está prejudicando a mim ou ao próximo que está ao meu redor? Eu preciso aprender. É uma fragilidade minha que eu preciso aprender. Eu não preciso ter vergonha de dizer. Quem aqui não tem problemas emocionais ou qualquer outra coisa? Ninguém é perfeito, como eu disse. Mas nós estamos aprendendo e eu preciso usar essa ferramenta de uma leitura, de um vídeo instrutivo, né? Como eu vi um vídeo de uma pessoa falando, eu não vou falar o nome do programa, um programa que tem muito famoso no Brasil, não vou dar, né, margem para... O YouTube está me vendo. Agora eu tenho direitos autorais. Estamos aqui, né, conectados com o mundo. Então, um programa no Brasil que não traz benefício nenhum a ninguém. Avaliado já por toda a mídia, que não traz benefício nenhum. Mas que as pessoas continuam assistindo. E uma pessoa que é médium falou, esse programa te conecta diretamente com as energias negativas do planeta. Para a gente ter uma noção do tipo do programa. Por quê? Porque traz intriga, porque traz fofoca, porque traz maledicência, porque traz tudo isso. Então, tudo aquilo que você se conecta, você está conectado direto com essa energia. Completamente. Hã? Eu não ouvi o que você disse. Eu escutei uma coisa assim naquele Café com Espiritismo. Foi o que ele falou mais ou menos, de uma pessoa que ela ficou triste por alguma coisa, ficou raivosa. E ela foi passando todo mundo e contaminou todo mundo. Impressionante. Né? Como a é energia que isso vai? atrai. Até que uma pessoa cortou aquilo. A pessoa soube cortar. Tem um negocinho que eles colocam assim, um monte de palito de fósforo. Aí efeito dominó. Efeito dominó. Então ele vai passando foguinho um pro outro, um pro outro. Aí ele fala assim, você precisa cortar. Então o outro tá bem abaixo, ou o outro tá bem acima, então o fogo não alcança. Então você corta, você tem que ser essa pessoa que corta. Então você fala assim, não, eu vou pro meu quarto agora. Acabou, não vou discutir, porque não adianta eu explicar, porque a pessoa não vai compreender. Então, às vezes, essa parte precisa ser analisada. Então, o que eu assisto numa televisão, as pessoas acreditam que é banal o que eu vejo na televisão. As palavras que saem da televisão, elas penetram diretamente dentro de mim. Elas vibram, é energia.
Então, se eu assisto aquele programa, se eu assisto aquelas coisas que não é informativa, que não te ajuda em nada, que só tem intriga, que só tem fofoca, que só tem briga, o que eu estou gerando para mim? Tudo isso, a energia vem direto. As pessoas, se estudassem energia, elas compreenderiam totalmente isso. Que o que você emana, você vibra. Então, você plasma. E se você plasma, você se conecta. Então, com quem eu estou me conectando? As minhas palavras estão saindo de que maneira para me conectar com o alto? Óbvio, a gente tem altos e baixos durante o dia. Mas eu não posso ser ansiosa 24 horas por dia. Eu não posso ser perturbada 24 horas por dia. Eu não posso ser desequilibrada o dia inteiro. Eu tenho que... Olha, pera, deixa eu ver. Eu tenho que me conhecer. Não, alguma coisa me desequilibrou. Peraí, deixa eu sair de perto, sair daquela energia. Né? Às vezes a gente está conectado ali, está trabalhando, eu não posso sair. Não, eu me conecto. Sexta-feira nós temos um estudo em inglês e o estudo falou a mesma coisa. Que energia nós estamos vibrando. Não adianta eu querer mudar o outro. Ele não vai mudar. O que vai mudar é o exemplo que eu dou a ele. Então, quando eu falo eu não bebo e o outro pessoa fala assim, você é chata porque você não bebe. Eu falo, você é chato porque você bebe. Então, cada um tem uma maneira. Você não fofoca. Nossa, eu só queria te contar uma coisa. Ué, se você tem que se conectar com aquele grupo que você precisa estar ali. Porque se você ainda está achando que aquela energia é melhor para você, é como você tem que ficar. Porque até que você aprenda, aí você consegue mudar e parar e pensar e falar assim, por quê? Para que eu estou usando isso? Por que eu estou estimulando esse sofrimento, essa tristeza dentro de mim? Por que eu tenho que continuar usando essas palavras? Então, eu preciso mudar. Então, o estudo para mim, às vezes, tem que se manter firme no que eu estou prestando atenção, porque eu não digiro o estudo. Às vezes eu só venho no centro e fico aqui, olhando. Nossa, legal, falou. Aí eu saio daqui e não ponho em prática. Não uso, não penso, não raciocino e não medito. Foi como o Alau falou na sexta-feira. Ninguém medita. Mas a gente pensa que meditar é sentar, cruzar os dedinhos e fazer Não, não é essa meditação que a gente fala, não. É a meditação de o que esse estudo veio me dizer. Refletir as palavras. Por que a Márcia falou que as palavras têm energias e a energia se conecta? Por que a Sandrinha trouxe o estudo falando que a gente precisa ter mais demonstração do que a gente é? Aonde a gente se encaixa no estudo? Aonde a gente se encaixa. Porque se eu sair da minha casa para vir até aqui e sair, sei lá, batido daqui, qual é a necessidade? Eu vou tomar um passo e vou tomar água fluidificada, tá ótimo. Não. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo da minha vida, para que caminho eu estou indo. E, claro, eu não estou dizendo que ninguém vai acontecer novamente, óbvio, é um treinamento. Disciplina, 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 como ele diz, palavras, palavras, palavras. Que palavras são essas? Palavras ao vento? Por isso que Simão falou, não, eu não vou, vai você que tem a palavra, né, eterna. Essa palavra eterna é a mensagem de Jesus. E cada livro que a gente abre é uma mensagem dele. Cada amigo que vem te dar um bom conselho é uma mensagem de Jesus. Ou acha que se eu não leio, se eu não abro uma página, se eu não vou num local religioso ou não vou em algum lugar, sei lá, que possa te trazer uma mensagem, quem ele vai usar? Quem são os instrumentos que eles vão usar? Aquele amigo que vai te ligar e falar, eu estava com saudade de você, você está bem? Hoje, não é que hoje eu não estou muito bem? Ou aquele livro que você abre, né, como agora mesmo. Se você puder me passar aqui, Fátima, por favor, que eu esqueci de fazer. As coisas têm tanta sequência na vida, obrigada. As coisas têm tanta sequência na vida que ontem eu fazendo uma reciclagem lá em casa, eu tinha terminado o estudo, e aí eu fui e encontrei um monte de livros meus que estavam guardados lá em cima, que eu não achava. Aí eu achei esse livro que eu ganhei de presente, do Chico, Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel. Aí eu falei, nossa, já tinha até esquecido, olha que é de capa dura, né? Eu ganhei de presente, achei tão bonitinho. E aí, olha, eu vou abrir para vocês como tá, exatamente. Aí eu abri e abriu nessa página. Há muitos e muitos anos atrás, no momento de 1999, eu fiz um estudo com relação a isso aqui. E aí, quando eu abri, aqui era a sequência que eu lia, né?
Aí, qual é o estudo? Falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azedume da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, na indução ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar o ângulo capaz de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras aos sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Tantas vezes acompanhastes com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Aí, é uma coincidência? Não, né, gente? Pra que eu subi lá em cima, peguei isso? E hoje de manhã eu olhei e falei, nossa, é tudo conectado. Eu fiz esse estudo em 99, falando sobre as palavras. Hoje eu falo sobre o que a gente fala, novamente o que a gente diz, novamente. É uma reciclagem. Como é a nossa vida? Reciclagem. Às vezes eu vou esquecendo que eu tenho que continuar nessa caminhada, que eu tenho que buscar novas emoções para novas palavras. Eu tenho que mudar o meu palavreado, eu tenho que mudar as palavras que eu uso. Agressiva, salgada às vezes doce. Toda vez que eu falo, alguém balança a cabeça. Palavras doces, palavras mais suaves, às vezes eu não tenho o hábito de falar assim. Porque as palavras doces é muito difícil da outra pessoa aceitar. Às vezes precisa dar uma rispidez. Mas não é verdade. Se você falar manso, a pessoa escuta mais. Quando a pessoa está gritando muito, é porque ela não quer te ouvir. Ela não quer te ouvir. Então você tem que falar baixo. Eu acho que é o Divaldo que conta que a mãe dele falava bem baixinho. Quando estava toda aquela festa, aquela gritaria, ela falava bem baixinho e ninguém ouvia. E ela continuava falando baixinho, até que alguém olhava e falava, para, silêncio, que a mamãe está falando. Então, porque não precisa gritar. Porque quando você grita, você está muito distante. Quando você fala baixinho, as pessoas te ouvem mais. Então, é um treinamento você amansar a palavra, amansar a sua fala, falar com mais tranquilidade, falar mais pausado para as pessoas dormirem. Porque às vezes a tua voz faz a pessoa dormir. Mas por quê? Porque é a vibração da voz. A gente precisa entender essa vibração. Então, essa vibração que foi trazida hoje é para que a gente acalme nosso coração. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvide as frases que te acordam para a luz. A gente não deve esquecer as palavras que nos levam para a luz, que nos alertam do caminho que nós estamos vivenciando. Toda mensagem que a gente recebe tem um fundamento, não chega à toa. Os nossos amigos espirituais trabalham dessa forma. Se eu não abro o livro, eu tenho uma pessoa que vem me trazer uma mensagem, ou alguma mensagem na televisão. Nunca tiveram um clique de falar, olha, era isso mesmo que eu estava ouvindo? Então, ontem eu tive esse clique assim, chega, não fala mais nada. Porque às vezes você tem que ouvir o que está acontecendo à sua volta e sensibilizar aquilo ali para dentro de você e falar, não tenho mais que falar alguma coisa. Porque é o momento. É como falar com uma criança 1000 vezes, sendo que ela não vai entender. Às vezes ela precisa de uma outra forma de entendimento. Então, nós ainda somos espíritos infantis que estamos vivenciando uma vida aqui em crescimento. Mas nós precisamos crescer. Já chegou o tempo de a gente dar um passo diferente. Porque se nós estamos entrando na regeneração, não tem como a gente ficar ainda apegado às coisas do passado, às coisas sofridas, às coisas tristes. A gente tem que ver o lado bom de tudo. E analisar muito bem o que a gente fala. Então, no dia de hoje, eu quero agradecer por essa oportunidade, por essa lição que foi muito grande para mim hoje. Que as minhas palavras sejam mais tranquilas e mais calmas, e não bonitinha quando eu venho falar aqui na frente. Eu preciso colocar isso em prática, nos 2 estudos. E as pessoas que me ouvem, também aproveitem essa oportunidade
para quando for falar, pensar antes de falar. Porque nós magoamos muitas pessoas com as palavras, com os gestos, com as atitudes, com tudo isso. É por isso que Jesus traz essa palavra. Nós temos que usar muito mais o amor do que qualquer outro tipo de explanação. É porque as palavras põem para fora do que está cheio do teu coração. Exatamente. Por isso que a gente derruba o café. É. Né? É o que eu tenho dentro de mim que eu ponho nas palavras. Então, muitas vezes as palavras cortam o nosso coração, dói na alma. Aquela, não faça isso, não se meta naquilo, você é isso, você é aquele outro. As palavras cortam o coração da gente, então, se a gente não gosta que fale pra gente, é melhor então que a gente também não fale para os outros. Pense bem antes de falar as palavras doloridas, mas não deixe de falar as palavras de ensinamento, de aprendizado, de crescimento, porque às vezes você está sendo utilizado como instrumento de Deus, das palavras de Jesus. Então, muito obrigado, que Jesus nos acompanhe em nossas palavras, sempre.